Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui, sou professor de psicologia, doutor em neurociências e fundador do Instituto Ponto Azul. Esta é a primeira aula da nossa jornada das seitas. Me perdoem pelo atraso, quem estava esperando aí ao vivo, tivemos um probleminha técnico, mas agora tá tudo certo. Olha o Kenji já falando aí, o problema foi aqui. Mas tá tudo certo para a gente começar com 30 minutos quase aí de atraso, mas eu já sou meio atrasadinho naturalmente, vocês estão acostumados, né, pessoal? Mas quem está assistindo gravado aí, né, não teve esse problema, já deixa o joinha quem está ao vivo aqui no canal, se inscreva se não estava inscrito ainda. Vamos acompanhar toda a jornada das seitas aqui no YouTube, mas depois eu vou explicar para quem se inscreveu bonitinho lá no IPA como é que faz para emitir o certificado no final. Então, aguenta a ansiedade aí que no finalzinho eu explico todos os detalhes. Quero agradecer aos membros do canal que já estão colando por aí, ao pessoal que veio pelo Kenji, valeu demais. Então, a gente vai ter 4 aulas sobre esse assunto muito importante, que são as seitas, e como líderes abusivos acabam manipulando muitas pessoas para poder entrar em seu grupo e muitas vezes trazendo prejuízo à sua própria saúde mental. Começando então, ó, quem vai falar um pouquinho hoje sobre o que é lavagem cerebral, em que contextos políticos, religiosos começaram a falar sobre esse assunto, quais são fatos e mitos acerca da lavagem cerebral e se, no final das contas, ainda faz sentido a gente falar sobre esse processo. Será que não é mito demais para poucas verdades? É mais ou menos por aí que a gente vai conversar aqui hoje. Kenji, obrigado, cara, inicialmente por ter aceitado participar da Jornada das Seitas. Eu acompanho o seu trabalho também, sei que você assiste as minhas lives aqui, já vi alguns vídeos seus muito bacanas, um sobre fofoca, por exemplo, né? A origem histórica da fofoca, a questão, várias questões políticas importantes dos últimos tempos que você vem discutindo de uma maneira muito crítica, muito brilhante até. Eu gosto demais das reflexões que você traz por aí, as questões estéticas também. Seu documentário recente sobre seitas, que inclusive me chamou muita atenção, achei fantástico. Então, sou um admirador do que você faz aqui no YouTube. Estou muito feliz de você ter aceitado conversar com a gente aqui, ensinar um pouco para nós sobre esse prisma histórico da lavagem cerebral, que tem tudo a ver com o tema da nossa jornada, que são as seitas. Então, queria te agradecer, que você se apresente aí para o pessoal que não te conhece ainda. E, ó, depois você dá um pulinho lá no canal do Kenji, você que está assistindo no YouTube, tá embaixo o link para você acompanhar os conteúdos bom desse menino aí. Vai lá, Kenji, se apresenta, cara. Obrigado. Primeiro de tudo, Daniel, queria dizer que se eu cresce no universo, diria que estou passando por inferno astral. Mas como não creio, sei que não está nem perto do meu aniversário, isso não tem como estar acontecendo. Se eu cresce em espíritos obsessores, diria que estou com encosto nas minhas costas. Mas como não creio, coloco na conta do meu TDAH e da minha falta de cuidado de ter me preparado, porque tentar tudo errado nos últimos dias. Estou numa maré de azar, mas deu tudo certo. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Você deve ver que eu sou, de fato, fã do canal há bastante tempo. Acompanho, maratono, estou lá comentando no chat, tudo mais toda hora, e é muito legal estar aqui agora do outro lado. Quero te parabenizar, antes de tudo, pelo seu trabalho, pela sua paciência e pelo seu modo assim que me ensina muito de abordar conversas com pessoas diferentes. Produzir o que, na verdade, vai ser muito do que a gente vai falar hoje, aquilo que eu acredito que é mais poderoso, que é encontros. Então, eu espero que você e a gente também tenha um bom encontro aqui entre nós e gosto muito do seu trabalho, de ver o que você tem feito aqui na internet. E daqui a pouco, então, vamos começar a conversar sobre lavagem cerebral, ou sobre o que não é lavagem cerebral, talvez lavagem cerebral nem exista, ou algo por aí, né? E Já então, me apresentando, eu sou o Kenji, estou lá no Normose há 6 anos, quase, sou historiador de formação, não sou um especialista em seitas, não é meu tema de pesquisa, mas sou um entusiasta do tema há muitos anos, estudo há muitos anos temas transversais à formação de seitas, à formação de pensamento de manada, como isso interfere na política, como são formadas as ideologias políticas para além da causa material, para a parte dos desejos, dos sentimentos, da parte psicológica da coisa. Então, penso que trazer a parte histórica de lavagem cerebral pode ser um bom início para a nossa jornada das seitas, né? Maravilha, Kenji. Cara, tô super animado mesmo. E é bom começar pelo começo, né, pelo conceito que a gente vai problematizar ao longo
desse bate-papo aqui, dessa aula que você preparou para gente. Mas como, num primeiro momento, a gente pode entender o que seria isso, lavagem cerebral? Como as pessoas entendem e como os acadêmicos têm discutido esse conceito aí? Aham. Bom, uma das coisas que eu trabalho lá no meu vídeo sobre seitas lá no Normose, e eu acho que eu começo daqui, o start, é a provocação de dizer que lavagem cerebral não existe. Ou pelo menos não existe da maneira qual a gente é construído a acreditar, ou que a gente é levado a crer. E, apesar de parecer que isso é um balde de água fria, porque, bom, o que é lavagem cerebral? Bom, lavagem cerebral não existe, fecha a live e acabou semana que vem se Já ver. era, foi mal, É, gente. então, mas pelo contrário, eu acho que a história da lavagem cerebral, ou como a gente passou a acreditar na lavagem cerebral como essa ideia do controle total e tal, é muito mais interessante e vai falar sobre muito mais coisas do que uma ideia da própria lavagem cerebral em si. Então, o que a gente vai falar hoje tem muito a ver, primeiro, com política, com contexto de Guerra Fria, com contexto de paranoia e de disputa entre sentidos. Depois a gente vai falar de redes sociais e de como os grupos de comunidades se ajeitam. Então, sinceramente, eu penso que a lavagem cerebral não existir é muito mais interessante do que ela existir. Mas, para não ficar nesse truísmo de ficar procurando, se a gente fosse definir, talvez a gente pudesse colocar a lavagem cerebral como um guarda-chuva de significados é, que giram em torno da persuasão, que giram em torno da ideia de mudar a opinião de alguém através de algum exercício que pode ser mental, psicológico, através da formação de comunidades, cultos, seitas, mas uma certa ideia de que é possível, a partir de algumas técnicas, mudar a percepção de alguns sujeitos com só uma, duas ou três manipulações. Como se fosse possível alguém, e é daí que daqui a pouco a gente vai falar da parte histórica, como se alguém entrasse soldado americano e magicamente, por algumas técnicas incríveis de governos comunistas, virasse e saísse um adorador da China ou da Coreia ou de quem lá o for, por apenas algumas técnicas de manipulação. Então, quer dizer, lavagem cerebral pode existir, pode significar muitas coisas para muitas pessoas. Eu acho que a partir da origem histórica a gente pode entender a estrutura do porquê a lavagem cerebral existe é, enquanto essa forma. Faz algum sentido esse Massa início? total, cara. E enquanto você foi explicando esse conceito, vamos pensar assim, do imaginário popular, como as pessoas imaginam a lavagem cerebral, essas poucas técnicas de entrar na cabeça do outro e fazer toda uma transformação de maneira radical e, enfim, eliminando qualquer tipo de autonomia da outra pessoa e mudando radicalmente a forma de pensar. Enfim, você trouxe exemplos aí muito bons, inclusive já puxando um pouquinho para a política. Você me fez pensar em como é interessante. Você vai trazer agora história para a gente entender um conceito que é cheio de mitos. Como é interessante a gente poder estudar conceitos, entes, fenômenos que não necessariamente são reais, exatamente como as pessoas acreditam. Na minha área, por exemplo, de psicologia da religião, eu discuto milagres, eu estudo as experiências espirituais, místicas que as pessoas relatam, mesmo que isso não seja verdadeiro do ponto de vista, saca, ontológico. As pessoas estão tendo experiências. Estão sentindo a presença de Deus, por exemplo, e tal. Mas mesmo que Deus não exista, mesmo que demônios não existam, existe uma experiência humana. Existe um guarda-chuva de crenças e práticas que podem ser estudados pela psicologia, pela própria história, que é a sua área. Da mesma maneira, a lavagem cerebral, mesmo não sendo tudo isso que colocam por aí, mesmo sendo 90% mitos, tem um fenômeno, tem uma crença, uma ideia que surgiu em algum momento e que pode ser estudada e que é interessantíssimo esse estudo. Adorei sua reflexão inicial, cara. Então vamos lá, assim, de onde veio esse troço aí, Kenji, lavagem cerebral? É uma ideia recente, é antiguíssima, como é que é? Antiquíssima. E aí eu faço mais um disclaimer antes de a gente entrar na história, que é o seguinte, eu acho, quando comecei a estudar, reestudar, né, os meus escritos e tudo mais para trazer para cá, eu vi que a gente vai tocar em temas como CIA,
como governo, espionagem e tudo mais. E como historiador, eu acho que é meu dever falar o seguinte: esse tema, pela forma que ele foi dado, ele deu margem e de uma maneira quase metalinguística para muitas conspirações ao redor dele. Um, é, então, o limite daquilo que fez a CIA, fez os Estados Unidos, fez o governo da União Soviética, o governo da China, e tudo isso deu margens para um imaginário e para uma linha do que é real e do que não é real, como você muito bem colocou, que fizeram com que hoje na internet essa possam ser uma das teorias da conspiração favoritas de quem adora teoria da conspiração. E tem muita coisa dentro dessas histórias, quando trata de si e tudo mais, que ambos os lados políticos acabam fazendo isso, usando como propaganda, como forma de sedução, de discurso, esses significantes. Então, tudo que eu vou falar daqui para frente, inclusive a minha própria fala, confere as fontes, do, filtra, duvida, porque quando a gente. Eu vou até confessar, Daniel, eu não sei. No início, eu evitava muito falar sobre essas coisas de CIA, de não sei o quê, quando eu vou fazer análises históricas, porque é um lugar comum da conspiração. Mesmo quando, como é nesse caso, tem um monte de coisa verdadeira, histórica, documentada, ela é usada como qualquer coisa, assim, tipo, aquela ferramenta que muitas vezes eu vejo você falando com a galera aqui no canal do, do ente supremo com poder maior, assim, eles dominam a CIA, o governo da União Soviética, os chineses. Então, disclaimer feito. Tome muito cuidado para isso daqui para frente. Tá bom. Então, onde começa a lavagem cerebral? Se eu estou falando tudo isso, começa na época que essas discussões ficaram mais fervorosas, Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, depois que os nazistas perderam e precisaram se refugiar em muitos lugares do mundo, e Estados Unidos toma a frente junto de União Soviética na discussão da polaridade do mundo. Claro que isso de uma maneira bem resumida, porque não é o nosso foco aqui hoje. O que acontece é que na Guerra das Coreias, ali nos anos 50, Estados Unidos, já disputando o território asiático, tem muita interferência do seu exército dentro da Guerra das Coreias, e manda os seus soldados para lá, muitos são sequestrados e passam uma história que dá margem para toda a história de lavagem cerebral que vai vir dali em diante. O que aconteceu? Esses soldados, quando foram liberados, ao contrário do que os americanos esperavam, não voltaram patriotas americanos, voltaram, vejam só, comunistas. E se voltaram comunistas, um deles era um general de alta patente, não poderia haver outro motivo que não entraram na mente desses nossos soldados. Era um momento que a Guerra Fria buscava significantes de desumanização do outro. E os Estados Unidos buscava tentar enxergar por que as pessoas se tornavam comunistas nos países que a Revolução Russa aconteceu, e depois também na China, porque as pessoas aderiam a causas comunistas, se tornou uma tônica dali para frente, dentro da lógica de Guerra Fria, não para combater ou algo do tipo, não só para isso, mas também para, naquele momento de Guerra Fria, tomar o poder de como fazer essa manipulação, se é que ela existe. Se essa manipulação existe, então os Estados Unidos precisavam tomar a frente dessas manipulações para também aplicar dentro dessa lógica. Então, alguns fatos interessantes começam a acontecer nos Estados Unidos final da década de 40, início da década de 50. De um lado, a paranoia comunista dentro do Senado, proíbe-se qualquer tipo de discurso progressista, liberal, socialista ou coisas do tipo de circular internamente nos Estados Unidos. Também, alguns jornalistas são enviados para estudar o que estava acontecendo em China e em Coreia, e entre eles, um deles ganha muita força. O nome desse cara é Edward Hunter. O Edward Hunter é um jornalista que até algumas pessoas se perguntam se o nome Hunter, por ser caçador naquele momento, é de fato o nome Edward Hunter,
Mas o Edward Hunter é um jornalista que vai estudar o que estava acontecendo na China e ele descobre, porque não é secreto, que existia um termo naquele período, uma palavra naquele período, chamada Xinao, que é limpeza do coração, limpeza da mente. Um processo na qual as pessoas passavam, cultural, que nada tem a ver com a Revolução Chinesa até aquele momento, quase como uma meditação, uma prática muito próxima às práticas budistas, às práticas taoístas, no sentido da purificação da mente, da purificação do coração, algo nesse sentido, muito mais subjetivo e tudo mais. Isso é entendido pelo Edward Hunter, ou transformado em propaganda para o Edward Hunter, como o processo de lavagem cerebral, é traduzido como lavagem cerebral e que a China estaria aplicando, portanto, tanto nos soldados capturados de guerra, tanto na sua própria população, essas técnicas, que explicariam também por que a União Soviética conseguiria manipular tantas pessoas. É claro que assim que chegou nos Estados Unidos, o Hunter lançou um livro, porque não é bobo nem nada, cunhando o termo, e assim, é um livro bastante neutro, como você pode pensar, só pelo título, que é A Lavagem Cerebral Comunista na China e os seus prejuízos, ou algo que o valha. Uma propaganda bastante sensacionalista para a época de Guerra Fria e que foi recebido, inclusive, pelo próprio Estados Unidos, no primeiro momento, como algo sensacionalista, como algo muito maior do que era. Mas, como a propaganda política vinha acima de tudo, não bastava que alguns críticos daquele período no próprio Estados Unidos mostrassem que o termo do Edward Hunter não significava muita coisa, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que ficou de imaginário dali para frente é essa ideia que vai se ver em tantos filmes, essa ideia da lavagem cerebral como, de fato, técnicas quase como laranja mecânica, que você abre os olhos das pessoas e enfia ideias na cabeça delas como se não fosse algo muito mais complexo. Para fechar isso, esses soldados americanos, na verdade, tinham passado por nada mais, nada menos do que tortura, persuasão de outro tipo, através da força. E a gente vai falar isso mais para frente. Mas, como esse imaginário paranoico do controle da mente estava tão disseminado na propaganda americana, estava justificado o projeto do próprio Estados Unidos começar, então, buscar como é que faríamos a tal da lavagem cerebral. Se os chineses conseguiam fazer a lavagem cerebral, ora, estava na hora da gente criar uma patriotic brainwashing, certo? E isso começa a movimentar programas voltados para a busca da lavagem cerebral ou das técnicas de lavagem cerebral, controle da mente, através da CIA, com diversos programas do próprio governo. O primeiro deles é conceder bolsas para que cientistas estudassem técnicas como telecinese, leitura, entortamento de garfo, parapsicologia. Isso de um Telepatia lado também. também. E de um outro lado, quem mexeu muito com com a tal ideia de manipulação da mente e fez estragos gigantescos na cabeça das pessoas foram os cientistas nazistas, que estavam apátridas nesse momento e escondidos, ou melhor, procurando onde se esconder. Nesse momento, os Estados Unidos, então, chama uma penca de cientistas para tocarem muitos desses projetos em busca do controle da mente. Então, entre esses médicos nazistas que vieram, muitos deles inspiraram o tal do MK Ultra, que é um dos projetos que eu, mais uma vez, tenho muita dificuldade de falar, porque é um dos pratos favoritos para teóricos da conspiração, porque, de fato, coisas dele parecem tiradas de filme.
E aí o próprio conspirador pensa: será que são tiradas de filme porque o próprio Estados Unidos queriam que isso fosse banalizado e colocado nos filmes? E aí vai. Mas é o Mind Controller Ultra, é um programa para fazer experimentos dos mais diversos tipos para procurar se existia, então, pessoas com poder de controle, pessoas com poder de fazer seitas, pessoas com poder de extranatural de serem gurus e assim por diante. E daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre o que foram esses testes, o que aconteceu, mas esse é o início e esse é o tom do que dão os primeiros testes, os primeiros estudos, reflexões e pensamentos sobre o que é lavagem cerebral. Essa é a origem histórica da lavagem cerebral e é por isso, talvez, que ela tenha tanto esse ar de medo, esse ar desse afeto de paranoia, porque dentro dela a história na qual ela está inserida desde lá do início também carrega esses afetos. Mas eu acho que esse é o início de tudo. Legal. E daí, dali a pouco, a gente pode conversar um pouco sobre o que então será que os Estados Unidos descobriram de tão secreto da lavagem da cerebral, certo? É incrível, Kenji, como conceitos, como certas ideias nascem diante de múltiplos fatores e não de uma maneira simplista como alguns colocam por aí. Eu acho que você caiu. Deixa eu ver aqui. Kenji caiu? Ah, não, tá Não aqui. caí, não. É que a Que susto. minha porta tinha aberto e eu precisava disfarçadamente. Ah, beleza. Eu tô assim, gente, o Não, inferno tá. astral de Kenji, né? Já tivemos probleminhas técnicos no início aí, mas que bom que tá tudo estável até então. Mas como é incrível, né, cara? Você traçou aí pelo menos uns 4 ou 5 fatores para ilustrar a origem de uma ideia. Não foi simplesmente o Hunter que foi fazer a sua investigação e distorceu um conceito que eles tinham por lá de uma prática de limpeza interna, espiritual, para poder incorporar ou dar substância a essa ideia de brainwashing ou lavagem cerebral. Tinha um contexto de Guerra Fria, tinha os comunistas, tinha os cientistas nazistas que já haviam torturado e talvez dominassem algumas técnicas que poderiam ser aproveitadas pelos americanos que tinham interesse em controlar pessoas ou de não perder seu séquito para os comunistas. Então, olha quantas coisas envolvidas nessa trama para nascer esse conceito de lavagem cerebral. Fora os paranormais, que já existiam, pessoas com supostas habilidades psíquicas de telecinese, Hum. telepatia, percepção extrasensorial, que entrariam aí como candidatos para, de repente, lançar luz sobre esses poderes que os chineses estariam utilizando e que os americanos poderiam acabar surrupiando ou herdando de alguma maneira eventualmente maliciosa. Então é muito interessante, cara, como a gente vai estudando, a gente vai vendo que ideias não nascem de uma única cabeça, maquiavélica, ou mesmo Star Wars, a Nath estava me contando esses dias, como o George Lucas se inspirou em Duna. Olha que interessante, né? E ao mesmo tempo, o pessoal brinca por aí que tem certos lastros do próprio cristianismo. Essa ideia de um Messias, essa ideia de um ungido, de um Salvador. As ideias têm lastros históricos, né, Kenji? Isso. Politicamente, economicamente, culturalmente construídos, não é uma coisa que brota da cabeça de alguém de repente. Eu acho incrível quando a gente acessa essas fontes, ou possíveis fontes, né, para continuar com o tom crítico que você trouxe no início, que o pessoal até já te elogiou aqui, né? Gente, questionem, tá? Isso aqui é uma versão do que eu estudei. Pode ser que exista alguma coisinha que ficou de fora, ou exatamente não assim como eu estou colocando, né? Eu acho isso fantástico, quando um professor coloca isso, né? Ó, estou trazendo para vocês o melhor que eu pude estudar até agora, mas vai que tem uma coisinha ou outra ali que não é exatamente assim o que ficou faltando, né? Isso é muito bom, e teve gente E já te olha, elogiando por isso. eu vou puxar, eu sou suspeitíssimo para falar, mas eu vou puxar saco para minha ciência, que é a história, né? Aham. Eu até comentei, acho que foi na live de ontem, anteontem sua, né? Que somos sujeitos históricos e somos fadados a sermos sujeitos do nosso tempo. Portanto, todas as nossas análises partirão daí, e inclusive
isso que você falou é muito poderoso, porque também o que eu comecei escolhendo é um recorte, porque ontem ou hoje de manhã você me disse que a gente tinha 1 hora e não 6 horas. Porque, na verdade, eu deixei de fora, por exemplo, todo um outro contexto que também poderia, porque a própria União Soviética estava, por exemplo, discutindo Pavlov. Pavlov também Uhum. estava discutindo o poder de controle. Também, de Yes. um outro lugar, a gente poderia ir para o behaviorismo, que também Sim. estava discutindo esses tipos de controle. Ou seja, as Caraca. ideias, elas nunca existem do seu próprio lado, inerentes a si. E é por isso que eu acho tão apaixonante e tão fantástico, com todo respeito às outras, a minha ciência, que todas as outras são auxiliares a nós. Eu tinha um professor que falava Pois é, isso. mas olha que legal, você conseguiu botar a psicologia aí, ó. O behaviorismo, todos os estudos muito influentes de Pavlov e outros que vieram depois dele sobre condicionamento, que inspiraram inclusive o Laranja Mecânica. Olha a arte entrando aí também, né, cara? É toda uma teia, assim, de assuntos que se interligam e que sustentam Exato. essa ideia da lavagem cerebral. Muito legal, velho. E eu sou apaixonado por história. Embora eu dormisse na maioria das aulas quando eu estava no ensino médio, não façam isso, adolescentes, jovens, aproveitem seus professores de história. Eu fui aprender a valorizar só mais tardiamente e estudando sobre cristianismo, inclusive. Mas esse é tema para outro momento. Kenji, e aí, cara? E depois? Vamos continuar dando corpo aí Vamos para a a essa história, tá história. bom. E aí a questão é o seguinte, a CIA, né, a tal da CIA. Então, já que eu fiz todo esse disclaimer, algumas coisas são documentadas, algumas coisas são públicas, algumas coisas são historicamente verificáveis, e daqui para frente vamos falar delas. O que nós temos, a partir de uma delação, no final do projeto da CIA, é que o que aconteceu foi uma série de programas, entre eles podemos citar o Stargate e o MK Ultra, para fazer esse tipo de análise sobre o que seria ou não seria o controle da mente. Então, nós tivemos, por exemplo, alguns testes, e aí é, entra numa coisa assim que começa a parecer de filme, de tão terrível, que é testar o poder de drogas sem avisar as pessoas. Então, por exemplo, você tem documentado vários exames com o uso de opioides e de LSD para ver como isso se comportariam dentro de exércitos, dentro de estudantes, dentro de outros grupos políticos que eram cooptados sob a premissa de testes científicos. E falo isso também para que a gente, uma hora, plante uma sementinha de quanto também o discurso da ciência pode ser usado para manipulação, lavagem cerebral e mente, mas era assim que eram cooptadas essas pessoas. Então, foram feitos testes com LSD, foram feitos testes com choque elétrico, foram feitos testes com. Como é que chama? Me esqueci agora, que foi para o imaginário comum, me fugiu, que é quando simplesmente apaga a mente do sujeito, que dá o. Você sabe o que eu tô falando, né? Me esqueci agora, foi embora. Ah, tá, tipo amnésia? Ou alguma coisa que gera amnésia? A coisa que gera lobotomia, técnicas de Tá, lobotomia, tá. e assim por diante. E foram investidos, não se sabe direito, porque a gente não tem a dimensão desse projeto, porque quando o delator, que até tem o nome dele aqui, porque história não é decorar nomes, tá? Decorar nomes é cursinho, então até professor de história escreve. John Marks, olha que. Mas é Marx de RKS, né? Mas John Marks foi um delator que jogou no ventilador que pelo menos 150 testes psicológicos tinham sido feitos é, com, com estragos terríveis, como, por exemplo, algumas pessoas que acabaram se suicidando, algumas pessoas que acabaram pagando com traumas psicológicos depois, mas entre 20 e 50 milhões de dólares foram gastos, o que, se a gente atualizar para valores de hoje, seria tipo 150, 250 milhões, para ver se a gente tinha algum tipo de paranormalidade, e a CIA chegou em nada. Nada foi conseguido pela CIA enquanto paranormalidade. Foi gasto 150 milhões, 200 milhões para nada. E as coisas foram descontinuadas. Mas daí o estrago estava feito. Porque de um ponto, se eu lhe contar, pô, gastei 150 milhões e não consegui nada,
e eu sou o governo, naturalmente, e é justo as pessoas olharem e dizerem: aí tem, o governo descobriu, está me escondendo algo, certo? É natural que isso aconteça. De um outro lado, também isso acabou gerando uma enorme geração de gurus, pseudociências e falsas promessas, e entre eles um muito famoso para quem foi criança nos anos 80, 90, talvez no início dos 2000, mas eu acho que não, que é o Uri Geller. Você lembra do Uri Geller? O Uri Geller, para quem não se lembra, era um sujeito que fez muito sucesso aqui no Brasil, porque teoricamente ele lia a mente e entortava garfos. O Uri Geller, Daniel, vem de um teste do Stargate. Ele é um sujeito que acreditou demais que ele poderia ser guru, porque em algum momento a CIA quis estudá-lo. E esse cara acabou fazendo muito sucesso aqui no Brasil e é um charlatão desmentido, inclusive por Padre Quevedo. Vale a pena ver o debate dos dois, ou, aliás, o debate que o Padre Quevedo acaba fazendo sozinho, porque o Uri Geller foge do debate e tudo mais. Mas o que acontece? Essa formação cultural, histórica, desse tipo de pensamento, de seita, de lavagem cerebral, de controle, de paranoia, estava instalada no momento de Guerra Fria. Dali para frente, abre-se uma seara gigantesca de pseudociências que se justificam através do poder desses gurus. E aí vem o período de Jim Jones e Jonestown, e aí você tem o Applewhite e a sua seita, que, na minha modéstia opinião, é a minha favorita, porque o cara conseguiu realmente convencer as pessoas de que valia a pena se matar para ir para outro planeta, e ao contrário da seita de Jonestown, que a gente já vai falar um pouco mais sobre ela, teve muita violência, aqui o sujeito realmente na lábia, no afeto e na comunidade conseguiu o convencimento completo. Mas, então, quer dizer, lavagem cerebral, como a gente costuma pensar, essa lavagem cerebral que é uma doutrinação, que o sujeito entra como se fosse uma fábrica de carne, que ele entra na esteira de um lado com uma opinião e sai na outra. Infelizmente, por mais apetitoso que pareça ser acreditar que isso existe, não existe. A coisa, infelizmente, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, é muito mais complexa, porque é claro que eu não vim aqui dizer que não existe persuasão e que nada e acabou. Não é isso. A gente tem muito mais coisas para falar daqui para frente, porque a gente entendeu, inclusive, quase de maneira, de novo, metalinguística, o poder que a conspiração tem na mente das pessoas, até para quando a gente fala da própria conspiração e da lavagem cerebral. Então, daqui para frente, o que a gente precisa falar é sobre o que existe mesmo, que é violência, que é coerção, que é outros tipos de persuasão e construções também culturais. Formar desejos, vontades, volições nas pessoas através de outros aparatos, seja da cultura, seja da religião, seja e assim por diante, né? Então, acho que, assim, esse é o início da onde a coisa vem, e vale lembrar, só dando um salto histórico agora, que até ali no meados dos anos 2006, 2003, 2008, os Estados Unidos foi acusado, e é fartamente documentado também, de continuar utilizando as técnicas de violência e persuasão aprendidas durante o período Stargate, durante o período MKUltra, em projetos como, por exemplo, na invasão da Guerra do Iraque, ou nas prisões de Guantánamo, que também foi um grande escândalo vazado e fartamente documentado. Ou seja, toda a busca pela lavagem cerebral, pela conspiração da lavagem cerebral, acabou justificando violência real, tortura e manipulação em nome da própria busca. Eu acho isso uma coisa fascinante do ponto de vista ruim da coisa, mas não sei você, mas eu acho que com essa resposta eu consegui cumprir o que eu prometi lá no início, de que é muito mais legal a lavagem cerebral não existir, para a gente ver o quão complexo é essa parada, do que simplesmente a gente olhar e dizer: ah, esse outro é um lavado cerebral.
E a gente já vai falar um pouco sobre isso, sobre o quanto lavagem cerebral também é usado como categoria de acusação. Tudo aquilo que eu não gosto, tudo aquilo que eu discordo é lavagem cerebral. Por isso também que a gente se apega nesse termo. Mas, quando a gente olha para a história, a gente vê que, feliz ou infelizmente, as coisas são bem mais complexas para se formarem, né? Exato. Nossa, eu acho que esse tema vai ser bem legal também. Vamos entrar um pouco mais nas religiões ou pequenos grupos e tudo, mas Kenji, que interessante, cara. Mais uma vez, eu fui vendo alguns paralelos, algumas semelhanças com alguns mitos da minha área, que é a psicologia, ou mais especificamente da psicoterapia. Sabe aquele mito assim? Cara, você é psicólogo, né? Você está me analisando. Como é a minha personalidade? Me diz aí, depois de 10 minutos conversando com a pessoa, como se um psicólogo fosse capaz de dizer quais são seus traumas, o que você esconde dos outros, e por aí vai, né? Eu tô vendo na sua microexpressão que, né? Aí vem as pseudagens também. Enfim, né? Em cima disso nascem pseudagens também, né? Supostas Claro, a habilidades. vontade de crer. E isso vale. E você acho que toca bastante nisso nos vídeos, eu vejo enquanto provocação para o grande público ateu que frequenta aqui, é a vontade de crer é igualzinha para um crente e para um não crente. Nós queremos acreditar, mesmo que seja na crença do não crer. Mas nós precisamos acreditar. Nós precisamos pôr um plano de imanência, um chão que faça sentido para a nossa dor, da angústia que é existir. Então, muitas vezes, a gente cai em respostas fáceis, confortáveis, mesmo aqueles que muitas vezes acham que são dotados do saber crítico porque não creem. E não creem tanto que passam a crer nisso. Porque no final das contas, como você falou, quem não crê em A acaba normalmente crendo em B. Existe um plano B para qualquer crença tradicional. Ah, você mencionou aí o ateu, por exemplo. Ele pode acabar se apegando a uma visão de mundo baseada na ciência, em certas filosofias. A gente vai beber de certas fontes para construir uma resposta, algumas respostas sobre quem somos nós, para que eu estou aqui, o que é certo e errado, o que vai acontecer no futuro da humanidade. A gente quer essas respostas. Existencialmente, ou psicologicamente, melhor dizendo, essas questões existenciais movem a gente, né, Kenji? É, a questão é, será que estamos colhendo respostas de um terreno confiável? Será que eu estou plantando aqui ou construindo é, essa minha visão de mundo sob um solo, sob pilastras que são sustentáveis, confiáveis, ou seja, que me aproximam da verdade, ou isso aqui pode ruir a qualquer hora? Enfim, né? Aí a gente entra em outras coisas, mas no final das contas todos queremos respostas. O que eu provoco muito é: será que estamos num caminho confiável para chegar em respostas razoáveis para essas nossas grandes questões? Mas isso aí também dá pano para manga. O ponto, então, pelo que você está trazendo aí, eu acho isso muito interessante, esse nascimento de um tipo de espiritualidade, um tipo de religiosidade que vai se descolando desse mainstream. Aparentemente, pelo que eu entendi você explicando, toda essa muvuca em torno da lavagem cerebral acabou sendo uma catapulta, uma mola propulsora para esses grupos que giram em torno de uma figura super carismática e tal, que seria esse guru que tem superpoderes. No final das contas, esses líderes sempre existiram, mas talvez não em tantos grupos, talvez o cenário histórico nunca foi tão fértil, digamos assim, para que esses grupos fossem nascendo e as pessoas fossem adentrando essas atmosferas que não fossem aquelas mais tradicionais, digamos assim, né, da religião, como o catolicismo aqui no Ocidente, ou o cristianismo, né, pensando aí no protestantismo também. Então, no final das contas, se eu te acompanhei bem nesse momento da sua fala, isso tudo foi importante para o nascimento desses grupos alternativos, não sei se é um bom termo aqui, que no final das contas podem acabar sendo acusados de serem seitas, algo que não é assim muito legal e que é muito perigoso. Como é que foi essa transição? Como é que isso tudo então desemboca nesses grupos diferentes aí, New Age, ou até mesmo em alguns grupos cristãos ou de outras religiões que não são esse Uhum, mainstream? uhum. Bom, mais uma vez caímos naquela.
dificuldade que tem a história, o historiador, que é encontrar um ponto de partida para tudo isso, para te dar essa resposta, porque talvez, enquanto você falava, e aqui já estou entrando um pouco no campo especulativo, hum, nós estamos falando de um pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, de uma crise sobre as crenças mais do que nunca existiu, aquela questão de o que haverá depois do Holocausto e de duas bombas atômicas. Também há uma grande queda, uma desvalorização desta crença mais tradicional das grandes igrejas nesse momento. E a ascensão de outras coisas alternativas, positivas ou não, vem porque pode entrar em crise a racionalidade sobre a crença. Mas o desejo afetivo de ser afetado, o desejo de ser parte de algo, o desejo de participar de um grupo, de ter as suas respostas, como a gente estava bem falando agora há pouco, não sumiu, é claro. Portanto, se estavam em crises, se estava em crise, a grande ideia de nação, num pós-segunda guerra, começava a ser disputada. De um outro lado, as grandes crenças começavam a ser disputadas, entravam em crise mais uma vez. É óbvio que viria a imersão dessas novas proposições, que foram chamadas de novos movimentos religiosos, né, pelo estudo da filosofia das religiões, mas que também tem um perigo aí, tem uma cilada aí, porque a gente está falando dos anos 60 e dos anos 70. Você tem a ascensão de uma juventude, por exemplo, hippie. Você tem a ascensão, por exemplo, do movimento negro, seja dos Panteras Negras, seja do movimento Black Power, propondo a luta pelos direitos civis, propondo, portanto, outras formas de comunidade, outras formas de existência. E também você tem, como sempre existiu, charlatões como Jim Jones, prometendo e utilizando da mesma retórica e estética de Panteras Negras, de Black Power, a terra a terra de liberdade para os negros americanos contra o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Você tem a crença em alienígenas, porque afinal de contas os humanos acabaram de mostrar que a gente não deveria mais crer em nós mesmos. Então a crença vai para os alienígenas agora, como eu estava falando do Apple White e tantas outras seitas alienígenas que lá surgiram, todas elas são colocadas no mesmo balaio. E aí eu não vou dar spoiler aqui, porque a gente vai falar mais, vocês vão falar mais nos próximos dias, seitas que usam de lavagem cerebral. E aí vem aquela parte que eu estava dizendo sobre as categorias de acusação, sobre quanto lavagem cerebral começa a se perder enquanto algo palpável, enquanto estudo da persuasão, enquanto estudo da manipulação, e vira um adjetivo de categoria de acusação. Esses grupos que lutavam pelos movimentos dos direitos civis é seita, assim como é seita aquele que quer matar todo mundo para ir ver Alien. Então começa e aí um dos perigos do porquê que o uso do termo lavagem cerebral. E eu, inclusive, no meu vídeo faço uma autocrítica, porque percebi que já usei algumas vezes, inclusive, no canal, o termo enquanto acusação. E isso é um grande perigo, porque isso fecha análise, isso impede diálogo, isso faz análises a partir do moralismo, ou seja, aquilo que eu creio não é lavagem cerebral, não é seita, e o que o outro crê é seita e lavagem cerebral. A gente começa a perder um pouco. E veja, ainda que o outro esteja passando por persuasão, não é sobre isso. Então é nesse lugar que nós estamos, assim, é isso que toda essa efervescência gerou ali entre os 70, os 80 e desembocaram em tudo que na verdade a gente acabou vivendo depois, que é esse tipo de pensamento seita que eu gosto de olhar como estrutural e estruturante em vários outros lugares da nossa sociedade, que basta um grupo de associação de interesses em comum começar a cultuar algo que ele pode estar no cultismo, pode estar numa seita, seja ele o CrossFit, seja ele a torcida do Corinthians, ou seja ele, de fato, seitas e cultos negativos, porque esses não são, esses são apenas grupos de interesse e de afeto.
né? Mas o que move são as mesmas coisas. Faz sentido? Faz sentido, mano. Bem interessante isso. Inclusive, teve uma pessoa fazendo um comentário outro dia lá no meu Instagram sobre Ele é isso. torcida do Corinthians. Opa, deu um play aí, pronto. É, isso. Falando assim, caraca, mas os ateus também têm o seu clubinho, isso não seria uma seita e tal. A gente amanhã vai ter uma aula só sobre seitas, viu, gente? Com o professor Leonardo Martins. Hoje a gente vai dar umas pinceladas aqui e tudo. Mas é interessante, Kenji, e compartilhando aqui com você e com quem não sabia dessa minha história, mas eu já fui expulso de um grupo de ateus no Facebook porque eu compartilhei, fazendo meu trabalho de divulgação científica, eu compartilhei um estudo fazendo reflexões que encontrou que os ateus apresentavam menos sentido de vida do que pessoas religiosas. Aí tem lá as medidas, eu expliquei um pouquinho do estudo, fiz uma reflexão e tal, e o pessoal começou a me xingar de cristão infiltrado. Aí o outro, não, ele é ateu, ele tem um canal, ele já falou que ele é ateu, mas ele está difamando o ateísmo em prol da religião, é porque ele é casado com uma cristã. Enfim, o pessoal começou assim e me expulsaram no final das contas. Então, depois a gente pode entrar um pouquinho nisso, né? Quais seriam as características desses grupos que eventualmente são classificados como sectários, altamente controladores ou cultismos, mas você pode encontrar, inclusive, em grupos de ateus, alguns dogmatismos ou alguns recursos ali que são similares a certos grupos de religiosos ou espiritualistas que, por algumas pessoas, são classificados como seitas. Mas, como quem já alertou, gente, cuidado, tá? Porque isso pode acabar sendo só uma estratégia narrativa, sei lá, né, nessas guerras narrativas aí, para poder desqualificar quem pensa diferente de você. Aquilo ali é uma seita, aquilo ali é pura lavagem cerebral, aquela galera ali não tá com nada, né? Enfim, acaba se tornando algo bem pejorativo. E é muito interessante ver o nascimento dessa ideia, de onde vem isso tudo, né, Kenji? E que mais, cara? Diante disso aí, você começou a introduzir um assunto que eu queria ouvir um pouco mais. Mas antes, só um disclaimer aqui também. Não estou dizendo que todos os grupos, gente, sejam sectários, sejam problemáticos e sejam cheios de dogmas e tudo. Existem grupos, e amanhã eu vou conversar bastante sobre isso com o professor Leonardo, que tem uma atmosfera mais saudável para o compartilhamento de ideias, para divergências de ideias, para uma construção de um bem comum, que não danificam a sua saúde mental, que não te apartam do resto do mundo, enfim. Tem grupos com uma atmosfera muito saudável e que está tudo bem. Por natureza, né, Kenji? A gente quer se conectar, a gente quer se sentir pertencente a um grupo, e é muito legal a gente ter ideais, valores compartilhados, para a gente, inclusive, fazer as nossas lutas diárias aí, em prol da ciência que seja, como eu faço aqui no canal, pelo pensamento crítico ou por outros objetivos que quaisquer que existam por aí. O problema não é a gente se agregar, né, Kenji? O problema são outros, e não sei se você quer entrar nisso agora, assim, no final das contas. Existiriam alguns elementos comuns, ah, nesses grupos que normalmente são acusados de serem seitas ou que Uhum. de repente, dentro deles haveria essa lavagem cerebral? Ou é mais retórica mesmo, na sua visão, quando a gente testemunha esses xingamentos aí? Isso aí é seita, como acontece com alguns grupos cristãos acusando outros grupos cristãos de serem seitas. Não sei de qual ambiente você vem, do ponto de vista religioso, Kenji, mas eu já ouvi isso muito, cara. Principalmente depois que eu passei a andar um pouco mais com pessoas evangélicas, tem no meu círculo social pessoas evangélicas, eu noticiei, eu passei a ouvir mais isso. Não, mas aquilo ali é seita. Olha só, quando eu estava no catolicismo, eu não ouvia muito isso. Não que não haja, tá, gente, no catolicismo, esse tipo de acusação. Mas eu observei mais entre evangélicos. Isso aqui é evidência anedótica, não estou tirando de um estudo científico. Enfim, comenta um pouquinho mais sobre esse tipo de acusação, Kenji, e se tem alguma fundamentação isso no final das contas. Sim, eu acho que até eu ia falar isso um pouco mais para trás. Foi bom você ter tomado esse tema porque me lembrou aqui que é até do ponto de vista, vou usar um argumento egoísta para aqueles que não ligam para os outros, que querem pensar só em si, não participando de seitas. Esses dias eu postei algo sobre isso de seitas e alguém me mandou que seita era coisa de gente fraca. E veja.
eu acho que esse poderia talvez ser o argumento mais forte e que a seita mais quer ouvir sobre si, que aquilo é um lugar de gente fraca. Porque quando você pensa assim, ninguém se pensa como fraco. Então, portanto, ninguém vai se enxergar numa seita. Porque quando olha, diz: não, o grupo que eu estou não pode ser uma seita, porque só pessoas fracas vão para seitas. Então, se eu não sou fraco, portanto, não estou em seita. Então, eu acho que é um pouco perigoso a gente ir para esse lugar, sabe? E eu acho que, primeiro, para dizer assim, agora, então, um pouco sobre o que existe, né, das seitas, de persuasão e de lavagem cerebral. E talvez a coisa seja mais sutil do que a gente espera crer. Então, o que existe não é lavagem cerebral. Eu vou falar primeiro da parte positiva e depois da parte negativa do que é essa persuasão. O que eu vejo que existe, talvez, nesses grupos, seja uma alta percepção dos desejos das pessoas e um acolhimento muito grande desses desejos para dentro do grupo, de modo com que aquilo que promete o grupo facilmente consegue cooptar e adaptar para o desejo da pessoa e ela se sentir acolhida. Isso existe. E quando ela é acolhida, ela passa também a tomar como verdadeiro todos os discursos daquele grupo que a acolheu. E aí não é lavagem cerebral, é crença, acreditar. Então, o que existe, eu gosto muito do livro, que é um dos livros base do meu vídeo lá, que é o da Amanda Montel, o Cultos, que ela vai trabalhar também a ideia do bombardeio de amor, né? O love bombing. Love bombing existe. A pessoa que está num momento, e todos nós muitas vezes estamos, num momento de dúvidas existenciais, num momento de busca de afeto, de amor, de carinho, e ela encontra no seu grupo, na sua igreja, no seu templo, no seu coletivo político, positiva ou negativamente, essa resposta. Esse olho no olho, esse acolhimento, isso existe. O que existe também é contágio emocional. E aí já entramos um pouco na parte de persuasão ativa mesmo. É algo na linha da hipnose. Porque se você for ver um líder cultista, ele nada mais é, e vai ser um pouco polêmico, assim, o que eu vou falar agora, do que um showman, do que um grande hipnólogo. Veja, uh, eu tinha muita dúvida, vou falar algo pessoal aqui que nem estava planejado falar, mas é, quando comecei a estudar essas coisas e tal, e fui atrás de. Uma hora eu venho aqui no canal falar só sobre a minha jornada, coisa. Quero Mas sobre a coisa demais. do. Assim, dizem assim, não, mas os pastores, eles pagam as pessoas para as pessoas fingirem estar tá possuída pelo demônio. E eu dizia, não tem como. Como é que o pastor vai pagar tanta gente tanta semana? E muito mais do que isso. O ser humano é o ser mais fofoqueiro de todos. Até parece que com esse tanto de igrejas, não ia aparecer gente toda hora delatando que os pastores pagam. Daí, quando eu conheci a força dessa hipnose coletiva, não como algo místico, mas como algo de contágio emocional, tudo passa a me fazer sentido. Uh, um hipnólogo clássico, desse de palco, que é entretenimento, ele não consegue tirar a informação da mente de uma pessoa, como, por exemplo, a senha de um banco, é claro. A pessoa nunca vai dar a senha de um banco, ou nunca vai ficar pelada ou pular de um prédio. Ou seja, a pessoa, num processo de hipnose, só faz aquilo que ela está topando fazer. É quase como uma troca entre o hipnólogo e o hipnotizado. Por quê? Porque ela foi para um local que é seguro, na qual o sujeito que está na frente, em cima do palco, usa a roupa do mago, autoridade, passa segurança, usa palavras de afeto, usa palavras de carinho. E não é que eu estou fingindo, eu de fato estou passando por esse processo. Aí, o ponto é, não é se existe demônio, se não existe demônio, se existe possessão, se não existe possessão. O ponto é que naquele momento está existindo, na verdade, uma troca afetiva, de contágio emocional entre hipnotizado e hipnólogo, entre pastor e crente, independente daquilo existir ou não. Então, o que existe, muito mais é, do que do que qualquer técnica de lavagem e tudo mais, são essas persuasões aproximativas. Agora, de um outro lado, também existe violência, persuasão através da tortura. Então, por exemplo, se as pessoas se perguntam, mas como é que as pessoas do Jim Jones, todas elas
aceitavam aquilo. Elas não aceitavam aquilo. Nos cultos do Jim Jones tinham pessoas armadas para fora do culto. Ou mais do que isso, em muitas crenças é prometido que se você não crê, demônios vão te açoitar, o inferno vai te tomar. Não é lavagem cerebral, você é convencido e você é tomado por aquilo. Você acredita não como um controle total, mas você acredita como sendo parte do seu grupo, como sendo parte daquilo que lhe responde no seu mais íntimo, não no teu racional. E eu gosto muito do teu quadro Converta os Ateus, porque eu sempre vejo essa experiência. A experiência, tanto da crença quanto da não crença, tanto da lavagem cerebral quanto da seita, nada tem a ver com racionalidade. Essa balela que a gente se convenceu no iluminismo de que razão e emoção são coisas, caixinhas separadas, e que a emoção está num campo menor e a razão está num campo maior, isso não existe. Nós somos afetados pelos nossos desejos mais sutis. Ter amigos, ter comunidade, ter família, ter um grupo para chamar de seu. E daí a gente aplica uma camada de racionalidade nisso. Aí a gente tenta justificar isso com alguma espécie de racionalidade, sabe? É, é mais Michael por aí. Shermer, Michael Shermer fala assim que primeiro a gente acredita, depois a gente encontra justificativas para aquela crença ou um verniz de racionalidade para aquilo em que a gente acredita. Ele trabalha um pouco em cima disso mesmo, Kenji, como É, a afetividade, o contato com outras pessoas. Algumas necessidades básicas nossas ditam muito mais do que a própria racionalidade na hora de a gente aderir a certas ideias. Faz muito sentido. exato. E aí, veja, entrando na cultura de novo, desculpa ser Não, não, palestrinha não, aqui, não. porque eu não posso esquecer dessa parte. Voltemos na cultura de novo sobre o que existe ao invés de lavagem cerebral. O que existe é propaganda. O que existe é comercial, construção de desejos. E daí a gente sai do campo da manipulação e a gente entra para um campo muito bem estudado pelas ciências da comunicação, pelas ciências sociais, pela própria história, que é a construção dos desejos, das vontades, dos medos e dos afetos nas pessoas. Por quem? Seja pelo Estado, seja pela sua comunidade menor, seja pela igreja, seja através da cultura, através de filmes e tudo mais, somos atravessados por propaganda. Então, fica a pergunta: as nossas crenças são nossas mesmo? Até onde são nossas crenças? Até onde são construções sociais? O que são nossas crenças, na verdade? Será que não temos, na verdade, então, apenas troca de sentimentos e algo nessa linha? Então, então eu criei, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui, você até mais curto, que a gente não tem mais muito tempo, tem bastante coisa para conversar. Se a gente parar para pensar, num exemplo, que eu não sei se você já falou do canal, no canal, que é do. Como é que ele chama? É, ai, eu devo ter anotado. Ah, o Bernays, o sobrinho do Freud, Não, que não, ele, nunca ele comentei. é um dos pais da propaganda e das relações públicas. Em resumo, é isso. E esse sujeito, entre outras coisas sensacionais, é o responsável pela romantização do cigarro na década de 20. Propagandas massivas que, veja só que interessante, usaram do sufragismo e do início do feminismo para convencer as mulheres de que fumar era empoderador. Você pega um afeto, que é o afeto de empoderar-se mulher, de estar no mercado de trabalho naquele momento, nas primeiras décadas do século passado, e pega esse afeto e essa vontade e vê qual é um dos significantes do que é ser homem: fumar. Portanto, vou convencer a mulher, através do desejo e da propaganda, de que para você pertencer a esse lugar, você precisa fumar. Isso é lavagem cerebral? A gente não enxerga isso como lavagem cerebral. A gente enxerga isso como propaganda da grande empresa e, entendeu? Então, vem aí outro conceito muito maior da onde é a lavagem cerebral, porque a gente está entrando na história do marketing. Marketing é lavagem cerebral? Se a intenção única do marketing é o convencimento e a persuasão para que eu, porra, sei lá, te convença que este isqueiro é o melhor isqueiro do planeta e de que ele serve só para
para acender um bastonete que vai me dar câncer, mas este bastonete vai te dar um prazer e você vai. Não é sobre lavagem cerebral, é sobre afeto, é sobre se sentir pertencente, é sobre uma identidade. E isso para qualquer um, para qualquer lugar, seja a crença aquela que não é a nossa, ou seja para a construção da nossa identidade, né? É, então Massa. é por aí, sabe, que a coisa vai, é muito mais multifatorial, é Sim. muito mais sobre disputas políticas, sobre disputas ideológicas, sobre disputas da identidade enquanto consumo e assim por diante, né? Tem um conceito bem simples, bem básico da análise do comportamento ou do behaviorismo, não aquela versão lá de trás, do início do século passado, uma versão um pouco mais contemporânea, de que é o conceito de controle. Controle é qualquer tipo de relação funcional em que você responde cognitivamente, afetivamente, fisiologicamente, comportamentalmente a certos estímulos do ambiente. A gente é condicionado o tempo inteiro. A gente está sob controle, não só nesse sentido coercitivo de alguém com armas na porta do templo e você está lá dentro orando e aplaudindo Jim Jones, no exemplo que você utilizou. Não só existe esse controle coercitivo pela força, pela ameaça, ameaça do inferno que seja, ameaça de que você vai perder o contato com seus parentes se você sair da nossa congregação, porque eles têm que cortar o contato. Você está no mundo, você não está entre nós aqui no reino de Deus, ou no salão do reino, para ser mais específico. Pegaram referência, né? Mas existe um controle que ele é encarado por muitas pessoas como positivo. A gente quer estar junto de gente que faz a gente sorrir, que faz a gente se sentir bem, pertencente, nos acalente de alguma maneira. Existe um controle por aí também. Nós repetimos comportamentos, inclusive ligar para alguém, se encontrar com alguém, estar perto de alguém, porque aquela pessoa nos fornece certos prazeres, alívios, um aconchego, um conforto. E tá tudo bem, mas é um tipo diferente de controle, que não é o controle coercitivo, é um controle por reforçamento positivo, para usar a linguagem técnica da análise do comportamento. Então, nesse sentido, todo comportamento humano é fruto de relações, de experiências, de trocas. A problemática está mais em: será que a gente está sendo controlado a ponto de perder a nossa autonomia, a nossa felicidade, de a gente estar sendo podado, de a gente estar sendo enganado e a gente vai se dar mal daqui a pouco? Será que a promessa da vida eterna ou da prosperidade aqui nesta vida é ilusória, é enganosa e a gente está jogando tempo, energia, dinheiro fora muitas vezes? O problema não é ser controlado nessa perspectiva behaviorista, que todos estaríamos sendo influenciados o tempo inteiro pelo Daniel, pelo Kenji, pela propaganda que existe por aí de quaisquer outros assuntos. O controle Exato. existe. O ponto é: qual é a natureza desse controle e as consequências desse controle? Então, só para problematizar um pouquinho mais esse aspecto das influências. Sim, porque eu acho que uma das coisas fundamentais que a gente está chegando, a gente parece estar se aproximando na nossa conversa, é compreender que não existe um eu individual e isolado e interdependente do seu meio. Portanto, não é que há um controle, há uma troca. Quais trocas nós queremos fazer? O que nós deixamos afetar e como nós somos afetados por essas coisas que nos que passam entre nós, né? Então, no final das contas, nós estamos todos procurando as mesmas coisas, certo? E aí, muitas vezes, as pessoas acabam caindo nas pessoas mal intencionadas, e todos nós podemos cair nisso, porque talvez não tenhamos treinado essa habilidade sobre pensar no seu pertencimento, sobre aquilo que você quer pertencer, aonde você quer pertencer, para muito mais do que aquilo que existe ou deixa de existir, ou a discussão sobre se o ente que eu acredito existe ou não existe. Aquelas práticas te afetam em que sentido? Te transformam em qual tipo de sujeito? E aí, entendendo isso, veja, se eu consigo compreender que não há um eu do meu próprio lado, que há um eu formado por uma multidão de outros, pela nossa conversa que está aqui, pela galera que está no chat que vai me afetar, primeiro de tudo, eu sou todos nós. E se sou todos nós, se né, nos afetamos nessa medida,
podemos então desenvolver aquilo que o pessoal, voltando lá na década de 60, 70, tipo Derrida, Marcuse e tudo mais, vai chamar de algo como uma heteronomia sem sujeição. Ou seja, se eu faço parte do meio, todos me contemplam, eu consigo compreender que esse eu individual só é um referencial do coletivo. E a disputa está no coletivo. E, portanto, qual coletivo vou participar sem sujeição? Porque se sou é, consciente de que não existe esse eu propriamente dito, o tipo de nós que eu quero formar é, vai ser intermeado para essas reflexões de não sujeição, por esse tipo de reflexão. E por isso eu acho tão importante é, entender, desde lá da Guerra Fria para agora, como nós estamos vivendo os mesmos processos. Afetos em disputa e grupos tentando achar respostas. Eu acho que é meio que por aí. E aí, Massa. daqui a pouco, a gente começa a encontrar o final desse nosso papo. Pois é isso que eu ia te perguntar. A gente tem aqui, pela minha pauta, aqui, pelo que eu planejei para conversar com você, a pergunta sobre se faz sentido falarmos sobre lavagem cerebral. Você quer fazer alguma consideração antes de a gente caminhar para esse final ou tá no jeito? Tá no Eu jeito. acho que está no jeito para a gente discutir isso. Boa, deixa eu te pedir só 5 minutinhos para apresentar a novidade para o pessoal, então, e a gente finaliza com esse último tópico, então, fechou? Uhum. Beleza, pessoal. Então, pausa rápida só para os reclames do Plim Plim. Não vou prometer para vocês a felicidade eterna, não vou prometer para vocês que vocês vão dobrar a sua renda a partir do nosso novo curso no Instituto Ponto Azul, nem que se tornarão as pessoas mais inteligentes do mundo, mas certamente é uma oportunidade para quem quer se aprofundar nesse assunto, desenvolver mais o pensamento crítico, tendo aulas com professores extremamente qualificados, como o Kenji, que está dando show aqui para gente e entendermos mais sobre esses mecanismos envolvidos em grupos altamente sectários ou controladores. Amanhã a gente vai ter uma aula com o professor Leonardo Martins para entender qual é o contorno conceitual com o qual a gente vai trabalhar no nosso curso, que é o Psicologia das Seitas. Então, vamos uma parte de cada vez. Temos mais 3 aulas gratuitas pela frente aqui na Jornada das Seitas, para quem se inscreveu, para quem está assistindo no YouTube. Para quem já se inscreveu, daqui a pouquinho eu vou explicar sobre certificado e outros benefícios, tá, pessoal? Mas rapidamente aqui, eu deixei um link aí na descrição do vídeo. Qualquer coisa, vejam depois. Vamos terminar aqui o papo com o Kenji, mas só para não passar batido aqui, a nossa novidade é esse curso planejado com muito carinho. Convidei professores que são especialistas na área da psicologia, mais especificamente na área da psicologia da religião, que trabalham com abusos em contextos religiosos, para a gente entender um pouco mais sobre todos os mecanismos psicológicos envolvidos em grupos altamente controladores e que acabam trazendo prejuízos à saúde mental e, às vezes, para além disso, das pessoas envolvidas e adjacentes. Além de mim, que vou dar uma aula sobre a saúde mental de pessoas que participam ou já participaram de seitas, vamos ter 2 aulas com o professor Leonardo Martins. Uma sobre o perfil psicológico de quem acaba entrando nesses grupos altamente controladores e também sobre o perfil psicológico das pessoas que conseguem mais facilmente sair desses grupos. A Tatiana Badaró, que vai estar com a gente aqui no sábado, inclusive, vai dar uma aula muito bacana sobre coaches e influenciadores. Olha só, Kenji, essa aula aqui vai ser do caralho. Inclusive, o Kenji vai estar com a gente, né, mano? Você tá lá para assistir tudo, participar com a gente no grupo do Telegram e tudo. Vai ser massa ter você conosco lá. A Tati, Kenji, vai falar sobre os novos gurus, né? Que seriam os coaches e influenciadores que acabam tendo um controle muito expressivo sobre a vida das pessoas de uma maneira nem sempre legal, hein? De uma maneira que pode haver muitas ilusões, exploração. Então, esse vai ser o recorte da aula da professora Tatiana Badaró. O professor Wellington Zangari, que já esteve aqui no canal várias vezes comigo, foda, uma das minhas referências intelectuais, inclusive, vai dar uma aula sobre mecanismos ou armadilhas envolvidas em reuniões mediúnicas. Que fique claro, pessoal, a intenção do curso não é desmerecer e invalidar a fé das pessoas. Existe uma religiosidade, uma espiritualidade que é saudável, que é massa, mas existem falcatruas e coisas
que não são muito legais ocorrendo em certos centros espíritas e até mesmo em alguns terreiros da Umbanda. Longe de nós, então, generalizarmos e falar que a religião é ruim, que isso ou que aquilo, mas existem algumas coisas que não são legais e a intenção é a gente mostrar para vocês ficarem mais atentos, conscientes do que está rolando em algumas reuniões. Não vamos generalizar, tá, gente? Ó, já estou deixando aqui essa ressalva importante. O Antônio Madaleno, que é ex-líder religioso, vai falar sobre algumas armadilhas em igrejas cristãs. A Lorela Barbie vai falar sobre grupos políticos e como algumas narrativas conspiratórias acabam se disseminando por aí, controlando o comportamento, inclusive nas eleições de muitas pessoas. E, finalmente, o professor André Rise vai explicar sobre alguns mecanismos de controle, algumas ilusões envolvidas em grupos espiritualistas que fazem práticas ou que trouxeram para o Brasil algumas práticas orientais mais especificamente. Então, o professor André Rizzo vai falar sobre isso. Aqui, gente, só uma explicação rápida. Tem gente que tá afim de fazer esse curso ou os cursos do Instituto Ponto Azul de forma isolada e tá massa, dá para você participar só do grupo Psicologia das Seitas. Mas se você se torna membro do IPA Plus, que é o nosso núcleo de ciência e filosofia do Instituto Ponto Azul, você participa de todos os nossos cursos por um ano. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Até o dia 23/3, sábado, sem ser esse no próximo, a gente está com um desconto para você se tornar membro, para acessar todos os cursos que já aconteceram no IPA, além dos cursos que ocorrerão em 2024. Então, para quem se tornar membro pelo valor especial até dia 23, além do curso Psicologia das Seitas, vocês vão poder assistir o curso Tudo sobre Pseudociências, Filosofia da Ciência, História da Bíblia, Psicologia da Religião, o Cérebro Místico, Por que Existimos, que é um curso que vai rolar em julho com professores que são cientistas e vão trazer respostas às nossas grandes questões existenciais à luz da ciência. Até onde a ciência pode ir, né? A ciência não explica tudo, não, mas já dá um cadinho de resposta bacana para nós. O curso História do Cristianismo vai ocorrer em novembro, além dos certificados que vocês vão poder obter de todos esses cursos, grupo exclusivo no Telegram e 3 clubes do livro que vocês podem participar com a gente. O valor promocional para quem se inscrever até sábado é de R$ 347. Esse valor, gente, não é por mês, tá? É um valor para o ano. Se você quiser dividir em 12 vezes, sairia R$ 34 por mês, por mais de 200 horas de muito conteúdo científico e filosófico. Agora, se você prefere só fazer o curso Psicologia das Seitas, com aquelas 8 aulas que eu mencionei previamente, você pode fazer por R$ 247. Beleza? Feitas aqui as propagandinhas, sem promessas abusivas e ilusórias, vamos voltar aqui, Kendi, para a gente finalizar. Só lembrando que eu deixei o link aí embaixo para quem quiser olhar depois. Vamos acabar a live aqui, depois vocês dão uma olhadinha com calma para ver se faz sentido para vocês. Beleza? Kendi, para a gente finalizar, cara, ainda faz sentido falarmos sobre lavagem cerebral, ou essa é uma expressão que deveria ficar para trás e de repente a gente utilizar outros termos para nos referirmos a certas práticas ou mecanismos meio abusivos que ocorrem em contextos religiosos, espiritualistas e também, né, como a gente vai ver no curso, em alguns grupos políticos que rolam por aí. O que que você acha, cara? O que que é a sua visão do assunto depois de ter estudado esse tema, feito esse documentário incrível lá no seu canal sobre isso? Que inclusive, vale então o spoiler, vai ter episódio 2 e vai ter episódio 3. Então eu Show de já escrevi bola! esses episódios faz um tempo, o 2 já está pronto, deve sair em breve. Legal, Então cara. também fica o convite aí. O primeiro é muito próximo daquilo que a gente falou hoje, né? O primeiro, então vocês fiquem convidados a assistir. E o segundo é uma provocação que vai no sentido do que vou responder agora, que é por que que você quer ser enganado? Porque nós todos queremos ser enganados, ou por que que a gente sempre escolhe um líder e um guru para amar e ponto. Né? Então fica aí o convite para quem Boa! quiser ir lá no Gostei do canal. Mas spoiler. veja, agora respondendo a sua pergunta, é difícil, eu travo muito sobre isso, porque objetivamente eu deveria dizer que sim, nós deveríamos objetivamente abandonar o termo enquanto ciência, porque, enfim, já foi abandonado enquanto ciência, primeiro de tudo, porque, primeiro, não tem parâmetro verificável,
de uma coisa muito subjetiva, ou seja, é uma linha que traça lavagem cerebral. Como é que seria isso? Você teria que ter quatro itens para você completar, daí se o sujeito fizer só três, daí não é lavagem cerebral, aí passa a ser. Então é um parâmetro muito difícil de ser estabelecido, mas primeiro de tudo, a incidência cultural e a força que tem essa imagem nas pessoas sobre lavagem cerebral, não vai ser possível que a gente abandone esse termo de uma hora para outra. E nem acho que vai ser possível abandonar esse. Então, o que eu tenho feito é tentado, quando faço os meus conteúdos, falar em persuasão coercitiva, em algumas coisas nesse sentido, fugir de alguns termos, por exemplo, reforma do pensamento, que parece ser um termo ótimo. Se você vai problematizá-lo, você enxerga que, na verdade, ele é uma distorção da visão maoísta sobre reforma do pensamento e cai de novo no anticomunismo e cai de novo lá nos mesmos problemas. Então tem que tomar muito cuidado e começar a encontrar esses outros termos, mas independente da nossa discussão teórica de terminologias, me parece que mais do que nunca é fundamental falar sobre persuasão, sobre captação desses grupos e comunidades, justamente por causa do poder que tem as redes sociais, justamente porque nós estamos vivendo num momento que me parece ser muito único e tomando muito cuidado aqui para não incorrer em o novo é sempre perigoso, igual fazer com a televisão vai acabar com tudo. Não incorrendo nisso, mas olhando criticamente, nós nunca tivemos um local tão confortável e agradável para personalizar crenças. Eu não vou pular, não vou adiantar o que o pessoal vai falar nos próximos dias, porque tenho certeza que isso vai entrar, mas se você pensar com o poder do algoritmo, você pode, de dentro da sua casa, com a loucura que você quiser pregar, com certeza é matemático. A loucura que você pregar, alguém em algum lugar do planeta há de se identificar. E uma outra pessoa também há de se identificar, formando então três pessoas, um grupo, e a mais importante, uma quarta, que vai odiar tudo isso e vai te denunciar, crescendo o teu movimento e assim formando as grandes seitas. Então, nesse sentido, eu acho que a gente nunca teve um local tão seguro e mais do que isso. Voltando lá naquela nossa ideia de que abandono das grandes crenças tradicionais, uma grande propaganda na descrença na ciência, na divulgação científica e cada vez mais falsas promessas ou falsas necessidades de sociedade sendo introjetadas dentro de nós. Trabalhar até o fim da vida, ganhar dinheiro é a única forma de ser feliz, você tem que ter o corpo X ou o corpo Y para ser feliz. Nós não damos conta disso, isso são respostas complexas. Eu vou naquele coach, naquele guru que diz: eu tenho a fórmula perfeita para você, calma. Eu tenho o investimento perfeito para você, calma. Vem aqui para o meu grupo de afeto, vem aqui para o meu grupo de pertencimento, de identificação. E aí você, todo cagado, não tem muito tempo para ler sobre outras coisas, sobre as críticas. Vem um cara e fala exatamente aquilo que você precisa, seja para o seu corpo, seja para a promessa política de que eu vou prometer o paraíso de uma mudança política que o país, eu sou a solução, e o paraíso perfeito virá como Jesus virá, como o teu corpo perfeito virá, e as 72 horas virão, entendeu? E assim por diante, é a mesma promessa. A promessa de um amanhã que só pode ser possível se você se alinhar a mim. E a cada clique que você tem por aí, você tem a capacidade de gerar uma nova seita. Então, mais do que nunca, eu acho que sim. Se a gente não olhar para esse tipo de, de caminho sobre o que é a manipulação, desse ponto de vista da formação de grupos, da formação de comunidades, a gente nunca vai conseguir entender o que passou na pandemia e como uma pessoa em sã consciência decide tomar sabão ou enfiar ozônio no ânus. Isso tem a ver com racionalidade? É claro que não. E por isso que nós, que tendemos a querer pôr as coisas em racionalidade, não entendemos como alguém consegue atentar contra si próprio. Não está atentando. É afetivo. O meu grupo está sendo atacado por eles. A indústria farmacêutica das vacinas, os comunistas, os não sei o quem. E o meu grupo tem a fórmula mágica.
o meu grupo sabe o que é para ser feito. Então, quer dizer, mais uma vez eu volto, eu acho que eu já começando a encerrar a minha fala, eu tenho apostado muito nesse caminho da compreensão da circulação dos sentimentos e da circulação dos afetos e da circulação, aqui citando o livro do Vladimir Safato, Circuito dos Afetos, e da circulação dessas outras estruturas que foram é, colocadas em segundo plano historicamente pela ciência mesmo. E aqui voltando de novo na minha, na minha, na minha ode crítica ao iluminismo demais, apagando a razão, a emoção, como se isso fosse possível. Então, e aí já vi alguém aqui no chat percebendo assim que já virou um clichê do Kenji, preciso até tomar cuidado, senão dali a pouco vão achar que estou pregando uma seita, porque vai repetindo todas as vezes a mesma coisa nas entrevistas, mas não é isso. É que eu cito Spinoza, que eu vi que o chat já sacou que eu estava, né, pescando, namorando um pouco Deleuze, namorando um pouco Nietzsche, namorando um pouco Spinoza, então vamos de Spinoza. O que todas essas pessoas estão buscando, e a gente vai ver isso muito bem nos próximos dias, é produzir encontros transformadores. É produzir encontros que respondam às suas aflições. Seja eu e você aqui, às 8h40 da noite, com um monte de gente, de um monte de credo diferente, ou de não credo também, seja dentro agora dos milhares de templos, cultos, igrejas, seitas, das mais terríveis às mais positivas possíveis. Ou seja, até uma jovem ouvindo um disco da Taylor Swift, se encontrando naquilo, ou ainda mais, até no cara que tá lá agora vendo o Corinthians jogar às 9 horas da noite da terça-feira, eles só estão buscando isso. Encontros que produzam transformações afetivas. É só isso. E é isso que talvez seja a nossa função. Muito mais do que condenar a crença do outro e tudo mais, um jeito muito efetivo de tirar alguém de uma seita quando ela é negativa é mostrando, veja, há outros mundos possíveis. Veja, há outras formas de viver possíveis. Porque não tem nada a ver com nível educacional, porque a galera cai nesse elitismo. Dizer, não, é só educar as pessoas. Tá aí um outro culto, tá aí um outro quase culto, entendeu? É só crer, ou seja, é só crer no que eu creio que você passará a estar correto. E não, a gente viu pela invasão do Capitólio, a gente viu pelo 8 de janeiro, que nível educacional pouquíssimo tem a ver com a formação de seitas. Pelo contrário, muitas vezes é através e pelo dinheiro que as pessoas se apegam e entram em seitas, né? Então, então eu acho que é sobre essa parada, assim, é entender que é sobre sentimentos que a gente tá vivendo uma catástrofe, que nós já somos retardatários nessa catástrofe, porque nós estamos aqui tentando dar respostas complexas, quando as respostas mais fáceis no momento de dor vão sempre bater mais, mas o que eu falei lá no início era que eu esperava que tivesse um bom encontro com você. Fecho minha fala assim também, que eu tenha produzido junto com você um bom encontro afetivo para as pessoas, que é a única coisa que se tem para fazer, e que a jornada da seita seja um encontro de afetividade, um encontro de transformação, para que as pessoas entendam os seus lugares e quais tipos de grupos elas querem pertencer, deixar de pertencer, participar, deixar de participar e assim por diante. Fechei. Maravilha, Kenji. Caraca, mano. Foi assim, uma abertura com chave de ouro, bicho. Muitas aprendizagens. Você tá me deixando também com aquele gostinho de caramba, tem tantas outras coisas. Na verdade, você fez correto, né? Olha só. Kenji manipulou a gente e agora que eu tô me dando conta disso. Quem não vai assistir o episódio 2 do documentário dele sobre seitas? Quem não vai? A hora que sair, eu vou ser o primeiro a clicar e mandar nos grupos lá do Telegram e tal. Quem não assistiu o 1, gente, o canal do Ken está aqui embaixo na descrição. Se inscrevam, assistam, porque vocês viram aqui hoje como o Kenji é um cara muito massa em termos de repertório para pensar criticamente nessas ideias. Kenji, sou um admirador do seu trabalho, cara. Estou muito contente de ter começado essa jornada com você. Vai ser massa te ter também no curso.
em cada uma das 8 aulas, você lá com a gente para trocar umas ideias, vai ser assim incrível também. Então, bicho, um abraço. Quero te conhecer pessoalmente ainda, cara. Quando vier aqui, São Paulo capital, manda um alô, vamos trombar. Enfim, parabéns pelo seu trabalho. Deixe suas palavras finais aí, fala mais um pouquinho do seu canal, enfim. Antes, deixa eu só reforçar uma coisa aqui com o pessoal, quem se me permite, antes que eu me esqueça, mas pessoal que se inscreveu na jornada, que não só caiu por aqui e tal, nem estava sabendo que existia essa jornada. A lista de presença é lá no nosso portal. É só você marcar como concluída esta aula de hoje. É tranquilo, vocês vão entrar lá na plataforma do IPA. Kenji, me dá só um minutinho para mostrar isso, que o pessoal fica muito aflito com isso, cara. E aí você faça as suas considerações finais depois. Aqui é a plataforma do IPA. É simples, ó. Você vai ver que os cursos e tudo vai ter aqui, ó, Jornada das Seitas. Clicou aqui, vai ter aqui a aula do Kenji, aula 1. Você entrou aqui, vai estar ela bonitinha aqui para dar um play. Aqui tem marcar como concluído. Você marca aqui, ó, show de bola. Então, a plataforma já registrou que você assistiu. Depois de fazer isso com as 4 aulas, ali no dia 20 a gente vai liberar o certificado. Então, já está a explicação aí, porque eu sei que todos os dias o pessoal vai ficar aflito perguntando como é que é a lista de presença. Não é exatamente uma lista de presença. Você marca lá na plataforma, dia 20 o certificado vai ser liberado lá. Kenji, cara, faça suas considerações finais. Fale aí com o pessoal sobre o seu trabalho, o seu canal, reforce aí. Eu já deixei o link aqui embaixo, dá um pulinho lá, mas só explica sobre o que é o seu canal, para o pessoal entender um pouco mais e dar um pulinho lá. Muito que bem. Muito obrigado o convite. Agora, saindo desse papel, sei lá, de professor, que no final das contas a gente só é um grande papel, né? Eu sou um cara nada sério, então agora já falei muito sério, tá, não sei o quê, então eu vou pôr aqui meu papel, meu cosplay de fã agora. Eu sou completamente tiete do seu canal, você sabe que isso aqui não é puxação de saco, porque eu tô participando aqui, você vê no meu dia a dia há muito tempo que eu fico lá e eu mando pergunta, e eu sou não sei o quê, e eu tô lá, então assim, para mim é muito legal estar aqui. Mais uma vez, parabéns pela forma que você produz esses encontros, mais uma vez, com pessoas diferentes, que possibilita pessoas diferentes, de credos diferentes ou de não credos diferentes, poderem encontrar pontos em comum, ou mesmo nas suas divergências, perceberem que no final das contas estamos procurando a mesma coisa, estando assim, né, cada um do seu jeito. Bom, passem lá no Normose, ó, para não dizer que a manipulação foi pro meu canal. Eu prometi para você que eu ia fazer umas respostas com um storytelling cheio de ponta para a Jornada das Seitas. Então é para você que eu fiz essa manipulação. Pô, é para que as pessoas fiquem aqui para o curso e vejam os próximos dias. Porque no final das contas, o Gaveta fala muito isso lá no canal dele, que é de edição, né? O editor e o roteirista, ele é um grande do manipulador, que tá ali mexendo com as suas emoções para que. Mas, mas Mas passem lá. você sabe que essa manipulação transparente é do bem, né? É tipo o mágico. O mágico nos engana. E essa é uma frase do André Riese. Eu vou postar ela, inclusive, amanhã ou depois, lá no canal. Aliás, no meu Instagram. O mágico engana a gente, mas a gente sabe que está sendo enganado, né? E é legal isso, assim. A gente sabe que ele não quer explorar nada da gente e tal. Então, aqui no YouTube ou com as aulas, né? A gente está aqui deixando essas deixas e tudo, mas para o pessoal ficar ligado, porque tem muito conteúdo legal para vir, inclusive no seu canal para a gente consumir, cara, que você tem feito um trabalho fantástico. Mas enfim, te interrompi, desculpa. Imagina. Então é isso. Passem lá no Normose, acompanhem, mas não me sigam, porque estou extremamente perdido. Aperta o botão inscrever-se, mas não me siga, porque o Normose basicamente gira em torno dessas reflexões que nós fizemos no dia de hoje. O que é Normose? Rapidamente, porque a gente está bem no finalzinho. Normose é um termo da filosofia para questionar a normalidade imposta. Portanto, há coisas que a gente trata como normal, mas que, na verdade, se você olhar de fora, são patológicas. Portanto, normoses. Ou seja, por muito tempo, historicamente, a sociedade normalizou ou quis achar normal a escravidão, normose. Por muito tempo, mulheres foram impedidas de se expressar ou até de votar, normoses. E aí, o que eu questiono no meu canal é: quais são as normoses de hoje? O que nós normalizamos que não é normal? Será que trabalhar até os 80 para uma vida, trabalhando 11 meses e tendo 2 semanas só de férias,
é normal para os seres humanos? Ou será que essa é só mais uma normalidade imposta? É mais ou menos sobre isso que eu falo no canal. Nós já discutimos é, são quase 300 vídeos, mas nós acabamos de acabar uma série sobre estética política e como a arte é usada para justamente tudo isso que a gente está falando, sobre como a arte e o sentimento se resolvem. E aí eu vou me entregar, né? A próxima série que vai sair do canal é sobre afetos. Puta, aí eu me entreguei, né? Puta, aí eu fiz todo esse discurso aí, velho. Mas não é isso, velho. É o que eu tô. Porque assim, ó, o Nermose, na verdade, ele é uma grande terapia pública. É sobre muito sobre o que eu tô pensando, sobre o que eu tô passando. Legal, Eu e a minha equipe hoje, né? Porque não sou mais eu só. Somos em cinco, então trocamos muita legal. ideia. Então é muito sobre isso. Então é natural que eu venha falar mais sobre afetos no momento que é o que eu tô mais pesquisando e o que eu tô escrevendo. É, então passem lá no Normose. Muito obrigado. Eu estarei aqui em todos os dias de curso. E aí, por último, só fica a última provocação para poucos do chat que decidiram fazer isso, que prova o meu ponto final, que é apesar de tudo isso que a gente falou, que foi uma grande tentativa de racionalização, teve gente que se incomodou com a cor do meu cabelo. Olha como sentimento e estética importam muito mais do que qualquer racionalidade. Veja. Caramba. Eu não Então vi fica essa, aí. mano, mas é. Não, mas eu acho uma delícia. Eu estou acostumado, afinal de contas, eu sou estranho faz mais de 30 anos, né? Não é de hoje que eu sou uma pessoa assim. Então, mas é só para provar como realmente coisas muito mais indiretas manipulam a nossa opinião. Coisas muito mais improváveis mudam a forma que a gente vê o que os outros falam. Às vezes, uma cor do cabelo é o suficiente para que muito mais do que está sendo falado, quer dizer, muito mais incômodo seja gerado do que aquilo que está sendo falado. Eu acho isso uma delícia de perceber, porque prova só o meu ponto. Esse foi o Kenji do canal Normose, cara. Muito bom te receber. Momento, foi um super encontro. O pessoal super já te elogiou aqui. Você está acompanhando o chat aí também. Então, reforço. Se inscreva no canal do Kenji, que tem muito conteúdo legal lá. Eu vi o primeiro episódio dessa sua série sobre estética e política e tudo. Achei do caralho. Quero acabar de assistir. Então, mais uma vez, Kenji. Parabéns, mano. E não deixe de avisar quando vier a São Paulo pra gente trombar e tomar uma cervejinha ou qualquer coisa do tipo. Então, pessoal, obrigado pela presença. A gente bateu aí 900 e poucas pessoas em um momento da live, então foi uma turma bem volumosa que decidiu estar aqui neste encontro conosco para aprender um pouco mais sobre seitas, especificamente hoje, lavagem cerebral, que é esse conceito complexo que nasceu de uma complexidade danada aí do nosso percurso histórico neste pálido ponto azul. Então, espero que tenham aprendido muito, curtido bastante aqui esta aula de hoje. Amanhã temos aula com o professor Leonardo Martins sobre o conceito de seitas. E aí, dá para a gente diferenciar qual grupo é uma seita daquele que não é? Ou seita é um contexto mais dimensional, do tipo, existem características que estão mais ou menos presentes em certos grupos, e aí a gente vai chamá-las de características sectárias, é um pouquinho por aí. Vamos ter uma aula sobre manipulações que existem hoje em dia, o Kenji deu uma palhinha aí, mas o André Rizzi vai trazer alguns exemplos bem concretos para fazer um estudo de caso com a gente. E finalmente, no sábado, a professora Tatiana Barbosa, desculpa, Badaró, vai contar a sua própria história. Ela esteve num grupo altamente controlador, saiu de lá e decidiu se tornar pesquisadora sobre esse tema. E vai ser uma delícia de aula. Deixa o joinha aí, se inscreva no canal se não está inscrito, compartilhe este vídeo nos grupos da família para poder disseminar a palavra do pensamento crítico, é claro, né, Kenji? É isso aí, um abraço para todos. Então, a gente se vê amanhã na segunda aula. Tchau, tchau. Valeu, Kenji. É nóis, tchau, tchau. Valeu. Cuidem-se. Duvida de tudo, mas não muito, senão você fica paranoico. Boa.